galera! Como que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde! Nós vamos começar mais um Café em Casa, mais um dia, mais um programa de muito papo bacana. Toda semana eu entrevisto uma pessoa interessante que está tentando transformar o mundo na área que ela trabalha, que ela atua, na sua vida, com suas atitudes, com sua forma de pensar. E esse programa é para isso, um projeto que estava engavetado e que com a chegada da pandemia eu vi a necessidade de retomar e tá sendo um sucesso, tá sendo maravilhoso, vai ser muito legal poder hoje conversar com o Otávio Cavalcante, ele que é vice-presidente da Regus, que é uma empresa de coworking, escritórios compartilhados, escritórios virtuais. Vou perguntar para o Otávio, mas eu acredito que a Regus hoje é a maior do mundo e já deve ser há algum tempo. E eu faço parte dessa família Regus já nesse ano. Comecei a fazer parte da Regus com a nossa agência de PR, então estabelecida nos ambientes da Regus, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que é que a pandemia impactou essa área, se ela cresceu, se essa área não cresceu, como que foi a modificação das relações de trabalho, o home office, se isso fez com que esse mercado se modificasse de alguma forma. O Otávio acabou de entrar, vou adicionar o Otávio aqui, galera. Suas perguntas, tirem suas dúvidas e vamos tornar nossa tarde proveitosa, saborosa. Otávio, como você está? Tudo bem, Camila. Tudo jóia? Deixa eu ver como é que eu tô. Tô aparecendo inteiro ou cortado aí pra você? Inteiro? Não, você está aparecendo inteiro. Tá perfeito. Vou colocar aqui. Agora cortou um pouquinho a sua cabeça. Um pouquinho. Aí, Tá bom? bacana. Tá ótimo, tá ótimo. E aí, Otávio? Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo certo, tudo certo. Feliz de estar aqui com você de novo, né? Agora no Instagram. Pois é, né? Na verdade, o Café em Casa é multiplataformas. Então, estamos em todas as redes, mas a live fazemos por aqui, por enquanto, tá? E a gente está hoje já passando de 35 entrevistas e está sendo bastante proveitoso. Isso que eu estava contando para a galera e estava contando para a galera também que eu também faço parte agora da família Regus. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. E para não parecer que eu sou garota propaganda da Regus, a gente vai conversar. Vamos entender esse mercado. Vamos entender esse mercado. Você sabe que eu sou super fã da Regus, a forma de atendimento, a prestação de serviço e tudo mais. Para mim é um case. Assim, a Regus é um case no Brasil e no mundo. E já fazia um tempo que eu estava querendo fazer parte dessa família e a pandemia fez a gente transformar nossas vidas, né? De uma forma inesperada. E, enfim, hoje a gente está virtualmente e a Regus está aí no nosso projeto, fazendo parte desse projeto aqui desse ano. Otávio, me conta um pouquinho como é que a pandemia afetou as atividades da Regus? Vocês fecharam 100%, entraram em quarentena em março. Como é que foi o início dessa fase? Bom, vamos lá. Pandemia, né? Se eu puder ver alguma vantagem na pandemia, é o fato da Regus, né, do grupo IWG, ser uma empresa global. Então, como, né, iniciando na China, afetando a Itália, etc. Quando chegou aqui, a Regus já tinha passado, quem teve que aprender na marra o que fazer, já tinha passado por isso, que são os nossos colegas lá, e a gente tem uma rede muito conectada. Eu falo o dia inteiro com meus colegas do mundo todo. Quando chegou aqui, a gente já tinha feito um comitê de risco, né? Eu, meu CEO, o Thiago, a diretoria toda, para que a gente pudesse continuar com a prestação de serviço, porque dentro da Regus a gente tem várias empresas que têm serviços essenciais. A gente tem advogado, a gente tem empresas Sim. de telemedicina, a gente tem aplicativos de entrega, por exemplo, que nessa pandemia, né, ganharam aí muito mercado. Então, a gente criou um comitê porque a gente precisava continuar funcionando. Então, a gente não fechou em nenhum momento.
Graças ao nosso time de front desk, principalmente, que estava lá, né, recebendo os clientes né, se colocando à disposição para trabalhar e para manter as unidades funcionando, a gente, quando começou a quarentena aqui no Brasil, já tinha mais ou menos um plano de como fazer. Então, a gente conseguiu tomar as medidas certas, a gente já tinha comprado todos os equipamentos de segurança, né? Toda a parte, né, de distanciamento social, a gente já tinha isso muito rápido. Então, quando começou a pandemia, em uma semana, os centros estavam prontos para receber os clientes. Então, a gente não precisou fechar, a gente não precisou fechar. Desde né, medir temperatura até as máscaras, as faixas de, né, para delimitar espaço na recepção, tudo a gente tinha. Foi muito rápido, a gente conseguiu fazer de uma maneira muito rápida, então a gente não fechou. Os clientes que precisaram trabalhar durante a pandemia, e não foram poucos, conseguiram utilizar dentro, assim, com total segurança. A gente não tinha, durante a pandemia inteira, não recebeu casos de clientes com Covid, e nem de equipe. Isso foi muito legal. Então, desde então, nós estamos abertos, nós não fechamos em nenhum momento durante a pandemia. Que maravilha, maravilhoso. Esse é o bom de estar conectado com o mundo, né? Vocês, na verdade, anteciparam o que ia acontecer aqui no Brasil. Agora, me diz uma coisa, os clientes se sentiram à vontade, porque o brasileiro, às vezes, parece que está numa outra bolha, né? A gente está vendo o que está acontecendo, mas não vai acontecer aqui. E aí parece que ou você se assusta e nega total, ou você fica em casa, trancado e tal. E tem as pessoas também que aí estão nem aí e acabam prejudicando umas às outras, né? O pessoal ficou assustado, ou o pessoal falou, não, ok, como é que vocês informaram isso para a galera que teve que continuar trabalhando? Então, a ideia foi, novamente, a gente criou todo um comunicado, né, para os clientes, para ser enviado via e-mail, também contatos telefônicos. A gente tentou falar com todos os clientes um a um, para mostrar que, assim, caso fosse necessário, era seguro funcionar. A gente teve que tomar algumas medidas, por exemplo, na Regus, a gente tem várias áreas comuns. A gente fechou as áreas comuns, então assim, a gente parou de receber visitantes externos para sala de reunião, para coworking, parceiros que a gente tinha que traziam clientes convidados. A gente delimitou a entrada, só para clientes realmente que tinham salas com a gente fixas, tá? E o cliente virtual, a gente continuou prestando serviço para o cliente que trabalha home office e utiliza a gente, né, para atendimento telefônico, interesse comercial. Então, a primeira coisa que a gente mostrou é que assim, o tráfego de pessoas já ia diminuir completamente, que a gente teria pessoas que realmente estão dentro de casa. Isso já tranquilizou bastante o cliente. E depois a gente criou um comunicado com fotos reais das medidas que a gente estava tomando. Para falar, se realmente for necessário, está aqui. No começo, as pessoas se sentiram confortáveis? Não. As unidades ficaram bem vazias nos primeiros meses. Mas, ao mesmo tempo, se eu for dividir por cidade e por local de São Paulo, a história muda completamente. Entendeu? Como é que foi? Se você pegar, por exemplo, assim, São Paulo e Rio. São Paulo foi o lugar mais afetado. Então, foi onde a gente teve, os clientes ficaram realmente mais trabalhando de casa. Rio de Janeiro, também. Se você pegar outras cidades, né, já pegar Brasília, Belo Horizonte, o Sul, por exemplo, que no começo não tinha nada. Não estava acontecendo absolutamente nada. Continuou normal. Norte e Nordeste também. Foi muito mais tranquilo. Como os casos foram menores, né? A incidência de Covid lá, a contaminação, caso de morte foi menor, a crise também foi menor lá, né? Afetando a questão de cliente frequentando. Em São Paulo, especificamente, onde mais afetou do cliente não estar presente foi na região Faria Lima, Vila Olímpia, que é onde estão as multinacionais. Então, essas multinacionais, com compliance, etc., que são globais também, que viram lá fora os seus funcionários, de repente, né, casos de contaminação, etc., elas ficaram estão ainda muito mais em casa do que o cliente pessoa física, digamos, ou o cliente da empresa nacional, que localmente atualmente já está frequentando aí de segunda a sexta. Então, foi muito específico, mas o cliente, pelo menos, o que veio, se sentiu muito seguro. A gente fez questão de quem tivesse pegar a opinião da pessoa, o que você achou da experiência hoje? Legal, não legal, está funcionando. Mas foi um desafio. A gente aprendeu muito a questão de comunicação, como precisava ser feita de uma maneira bem explicada para não parecer que a gente não estava se importando com a situação atual. Exatamente, por isso que eu perguntei, porque poderia parecer que era uma negligência, né? Alguma coisa desse tipo,
Mas que bom que vocês conseguiram alinhar isso de uma forma positiva, né? E aí o mercado sentiu, né? Eu estava até lendo uma pesquisa de uma matéria que saiu na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, muitas áreas sentiram pesadamente a diminuição de fluxo de trabalho, tiveram que mandar pessoas embora e tal e tudo mais, e clientes, então, perderam demais, né? E muitas empresas que trabalham com coworking acabaram fechando, né? E me diz uma coisa, qual que foi o segredo da Regus, assim, no que vocês se concentraram para conseguir manter isso? Eu vejo hoje que a galera está mantendo muito modelo híbrido, né? Uhum. Um pouco em casa, um tempo em casa, 2 dias em casa, 2 dias no escritório. As pessoas estão trabalhando home office. Algumas pessoas passaram ao modelo de escritório virtual, por exemplo. Então, o que vocês usaram para poder suprir, por exemplo, uma galera que saiu temporariamente até poder restabelecer-se financeiramente? Então, a primeira, na questão, né, como a gente passou pela crise, a diferença do grupo IWG é que ele tem 30 anos de mercado. Só aqui no Brasil são 20 e 11 anos de casa. Então, não é a primeira crise que a gente passa. Tem Claro. que essa pandemia foi algo fora do comum, algo Inédito. nunca visto, né, inédito. Sim. Mas outras crises menores, como H1N1, outras crises econômicas que já afetaram a empresa, pela questão da empresa ser uma empresa de capital aberto, não ser uma startup, né? Eu falo que Claro. a gente não vive de sonho, a gente realmente vive de resultado. A empresa estava Sim. pronta para uma crise dessa. Então a empresa tinha caixa para uma empresa para se manter, e tem caixa o suficiente, e estabilidade, e nome no mercado, e tamanho para se manter. Então, a gente, lógico, a gente conversa com fornecedores, a gente conversou com os clientes, com quem foi necessário negociar para que a gente pudesse se ajudar de uma maneira comum, foi o que a gente fez. Acho que é por isso que a gente está passando pela crise e a gente sabe que muitas empresas fecharam, porque a gente fala com muita empresa pequena, né, de coworking. Eu falo muito, o próprio Thiago, que é meu CEO, ele participa de alguns grupos de... O pessoal que quer saber como é que funciona, tipo, mentorias, né, para essas empresas. Só que essas empresas menores, elas vivem basicamente num break-even, elas só ganham dinheiro se elas estão cheias, não é o nosso caso. Entendeu? Então, numa crise dessa que ele perde alguns clientes, ele já não paga a conta. Então, eles começaram a fechar. Muitas vieram atrás da gente. A gente mesmo já assumiu vários outros coworkings no mundo, outras marcas que a gente acabou assumindo o espaço. Então, é uma questão de estabilidade, né? De estar pronto e de não ser a primeira vez. O Mark Dixon, que é o fundador da empresa, é o mesmo cara que está no comando até hoje. Então, é um homem de negócios, entendeu? A gente trabalha, eu falo, a gente trabalha com redução de risco. Todo mundo fala de coworking, de network, etc. O que a gente vende para o cliente é uma terceirização de um espaço, o que é nada mais que a redução de risco do negócio dele. Então, a gente também trabalha assim. A nossa equipe é reduzida, tudo que a gente tem basicamente é terceirizado. Então, a gente também consegue, numa crise como essa, reduzir custo e se manter. Então, esse foi o conjunto de fatores que ajudaram que a gente se mantesse muito bem na crise e que a gente começasse já a voltar a ganhar ocupação nos últimos 3 meses, né? Coisa que, e com uma demanda hoje igual ao mesmo mês do ano passado. Então, já mostra que a gente está se recuperando. Em relação aos clientes, é uma questão também de presença. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem quase 30 unidades. Então, esse cliente que resolveu ficar híbrido, né? Que a gente agora, vários termos começaram a surgir, né? Você tem o Squad Office, né? Que são esse cliente que está... Uma parte está em casa, uma parte está no escritório físico, uma parte está no escritório convencional, uma parte está no coworking. Como a nossa rede é grande, o cliente ele não precisou se deslocar tanto. Então, se eu moro nos Jardins, eu tenho uma Regus na Paulista que eu posso usar o lounge, se a minha Regus que eu contratei fica na Faria Lima, ou fica no Morumbi. Então, a gente usou a rede que a gente tinha para falar para os clientes, olha, você pode, de repente, aconteceu muito das empresas quererem dividir as suas equipes. Então, a gente ofereceu, por exemplo, vamos pegar uma sala a mais, tem uma sala com a gente ofereceu uma segunda sala para que ele pudesse dividir a equipe em 2. Foi uma coisa que a gente fez. Então, a gente usou a nossa rede, o nosso tamanho, o nosso produto para conseguir dar o distanciamento social que ele precisava, sem onerar muito ele. Então, a gente trabalhou realmente com valores de custo, porque também a gente tem que cobrir o custo, mais uma sala, internet, telefonia, etc. Mas Sim. são vários os casos que a gente teve do cliente que dobrou de tamanho, pagando menos da metade, só para que ele pudesse realmente ter mais espaço e voltar a trabalhar com mais segurança. Então, uma sala que tinha 20 pessoas, estava trabalhando 5 no começo. Então, ele precisou de mais uma sala para 5. Então, a gente usou... Como a gente é muito flexível, a gente consegue mudar o layout de um dia para o outro. As salas que eram otimizadas, a gente distanciou, mesas maiores. A gente colocou
em alguns espaços de coworking, as divisórias. Foi muito rápido. A gente conseguiu, a gente tentou fazer, de acordo com cada necessidade de cada cliente, uma adaptação para que ele pudesse usar da maneira que ele achasse mais seguro. E tem funcionado muito bem. Que legal, que bacana. Perguntaram aqui, nossa, mas como que vocês estavam preparados para isso, né? Você pode responder, claro, mas tem uma coisa muito importante que isso a gente trabalha em comunicação, que é gerenciamento de crise, né? E a crise, você normalmente precisa ter protocolos para passar por ela. E o protocolo, ele não fica preparado quando a crise vir, né? Ele já está preparado, né? Claro que ele é adaptável e flexível ao tipo de crise que você vai passar, mas quando uma empresa grande ou pequena tem um sistema de gerenciamento de crise, um protocolo, uma regra básica para aquilo, é possível passar, né? E é o que você estava explicando agora. Essa pessoa perguntou, nossa, mas como vocês estavam preparados, né? Aí você respondeu, ele acabou respondendo. Eu acredito. Você quer falar alguma coisa para essa pessoa? É padronização. Tudo na Regus é padrão. Se você entrar numa sala aqui, uma sala em Nova York, uma sala em Dubai, a posição da cadeira, onde passa a linha do telefone, o kit de primeiros socorros na recepção, a maneira que a gente atende o telefone, tudo é extremamente padronizado. Então, é o que você falou, a gente está pronto para uma crise pequena, para um incêndio, a gente está pronto para uma crise de saúde onde algum funcionário, algum cliente, perdão, passe mal, ou se, por exemplo, acontecer alguma coisa no prédio, a gente precisa levar. A gente tem esses, o que você já falou, esses comitês que deixam tudo isso pronto. A gente tem anualmente um Health and Safety, que a gente faz um checklist do centro inteiro, se está tudo dentro do padrão, se precisa fazer alguma coisa. Então, não que a gente tinha um plano de Covid, não é isso, mas a gente já tinha vários planos de crise, de o que fazer numa crise econômica, de o que fazer numa crise de saúde. Lembrando que a Regus é uma empresa global, então a Regus passou pelo 9/11. A gente tinha Regus numa das torres que caíram. Então, assim, a gente tem casos antigos de outras crises em vários locais diferentes que a gente tem como exemplo e que a gente pode trazer. E esse contato global ajudou muito. Então, numa hora você cria um comitê global de, quando aconteceu esse incêndio em tal lugar, quando aconteceu essa crise de saúde em tal lugar, a gente fez isso se juntou muito rapidamente e foi passado para baixo, a gente foi adaptando também localmente, né? É importante que chegou aqui mastigado, a gente queria a legislação brasileira e a gente colocou. Mas foi mais rápido do que a maioria das empresas, mas também foi um aprendizado e foi uma coisa feita a 8 mãos, entendeu? Com a diretoria inteira botando a mão na massa e pegando o feedback do time do front desk de tá funcionando, não tá, de visitar. E aqui nessa unidade ainda tá com muita gente, se importa de botar recepção dentro de uma sala de reunião para ninguém chegar perto da gente, sem problema. A gente fez isso, por exemplo, em Campinas. Foi feito também assim, tentando adaptar de acordo com a necessidade também dos funcionários. Isso é importante, tá? Não só do cliente, da equipe que estava trabalhando, para que eles também se sentissem confortáveis com isso. Isso é muito importante, porque assim, os funcionários eles estavam também correndo risco, né? Trabalhando para que outras pessoas pudessem trabalhar. Então, sim, eu acredito que sim, o Gu Trajano falando aqui, Camila, parabéns pela live, obrigada. Gu deve ser de Gustavo, eu imagino. Deve ser a Pri Itocaso. Não sei se você conhece. Olha aqui o Neto da No Mirror. Oi, Neto, tudo bem? C4 Estúdio, Ieda. Na verdade, a gente já respondeu. E a galerinha aqui tá perguntando, emitindo opinião. Tem alguém aqui que colocou aqui alguma coisa? Acho que foi o Gu mesmo, né? Que colocou que você sabe bastante do seu mercado e tal, super conhecedor da sua área. E, Otávio, me diz uma coisa. Agora, com a pandemia, a gente começou a perceber em determinado período que inicialmente as pessoas ficaram reclusas. Aí as pessoas começaram a perceber que elas não tinham em casa as mesmas condições de trabalho que elas tinham nos seus escritórios. A internet não é tão boa, o computador também assim não é tão potente e tal. E as empresas começaram a se adaptar. Muitas empresas fecharam e falaram, bom, se a gente não vai ficar 100% online, vamos para os escritórios coworking, modelo de escritório compartilhado e tudo mais, né? Você acha que isso... primeiro, pergunta número 1. Mudou o perfil de cliente de vocês? Pessoas que jamais pensariam em ter um escritório compartilhado, por exemplo, agora estão procurando?
né? E segunda pergunta, você acha que isso veio para ficar? Pessoal, as empresas que têm escritório compartilhado, como a Regus, por exemplo, vão ter que absorver agora essa demanda gigante. Isso veio para ficar mesmo ou você acha que é temporário? Eu acho que, respondendo a primeira pergunta, não mudou o perfil, eu acho que intensificou. Se antigamente eu tinha uma montadora, ninguém imagina que uma montadora de automóvel tem escritório com a Regus. E eu tinha clientes como esse. Se eu tinha uma, hoje eu tenho três cotando, entendeu? Se eu tinha alguns advogados, eu tenho mais. Então, acho que assim, intensificou. Tirando as pessoas da área de saúde, que não é o nosso segmento, né, por uma questão de legislação, espaço, tem que estar adequado para a questão de saúde, eu tenho todo tipo de empresa dentro da Regus. E, de novo, vai mudar muito de acordo com o local. Se você pegar na Faria Lima e Vila Olímpia, aplicativos, empresas de TI estão lá, né? Se você pegar aqui para a área da Berrini, Morumbi, eu tenho laboratórios, eu tenho fábricas, quem tem o comercial aqui. Na Paulista, muito financeiro, muita pessoa física e consultoria, né? Por as salas serem menores. Isso também muda bastante o produto. Então, acho que intensificou o estudo de muitas empresas que nunca cotaram com a gente resolveram ver, tá bom, como é que funcionaria se eu mudasse? Porque são empresas que hoje em dia têm 2.000 metros de laje em um prédio e estão com 50 pessoas. O que você faz com isso, entendeu? Então, acho que intensificou. Para a gente era normal. O que todo mundo está vivendo hoje, que de novo que eu falei, que você ter o escritório em qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar, é a nossa realidade há muitos anos, é a minha realidade. Eu não sei o que é pegar trânsito, porque eu saio de casa, eu paro numa unidade, está trânsito, fico de manhã, já vejo equipe, vejo produto, faço uma reunião, faço um call, aí eu vou almoçar onde eu tenho que almoçar. Se tem uma reunião na Paulista, eu vou para Paulista, faço uma reunião, trabalho da Paulista, volto. Eu antes de acabar o dia, durante 3 da tarde, eu volto para perto de casa, fico na Regus mais próxima que eu tenho, no Spaces. Então, a gente já vive isso. Então, eu acho que acelerou o que já era assim, o futuro do trabalho, a flexibilização, porque tudo é terceirizado hoje em dia, né? Casa, fala que a nova geração não quer comprar casa, não quer comprar carro, então também não vai querer comprar um escritório, não vai querer alugar um convencional. Então, acho que acelerou muito, sei lá, 5 anos o que aconteceria para trazer para agora. Acho que foi isso que aconteceu. Já não é mais uma tendência, acho que é uma realidade que veio para ficar. E não é uma realidade do co-work, é uma realidade de você terceirizar, de você perceber que, acho que o que o pessoal mais sentiu nessa pandemia foi ter que sacrificar pessoas, que no final é o maior ativo de uma empresa. Então, como é que você vai se preparar para uma próxima crise? Talvez reduzindo o risco da sua empresa. Para que ter uma laje? Tem 50 pessoas, você tem que ter uma laje com uma sala de reunião para 50 pessoas para você usar uma vez por mês. Entendeu? O Thiago, ele fala, meu chefe, ele fala, meu CEO, o metro quadrado mais caro é aquele que a gente não paga. E é que a gente não usa, perdão. Então é isso, você tem... As pessoas estão percebendo que eu tenho um espaço gigante, eu investi em mobília, investi em salas de reunião, em espaços de descompressão, eu tenho 50 pessoas. E por causa desse espaço, nessa crise eu tive que desligar 20. Na próxima, se eu tiver com isso terceirizado e menor, mais reduzido, e de acordo com a necessidade da minha empresa realmente, eu vou passar por uma crise de uma maneira muito mais fácil e sem sacrificar o capital humano. Então, eu acho que daqui para frente, em tudo que a gente fizer, moradia, alimentação, tudo, vai ser a questão de terceirização, de reduzir risco e de talvez reduzir um pouco do que o que você precisa versus o que você quer. Antigamente era muito o que eu queria, né? Envolvia muito um espaço de trabalho, envolvia muito ego. Aquela sala, eu acho que você vai partir para o que você precisa, porque as pessoas estão vendo que reduzir o trabalho, quando você reduz o espaço de trabalho, você reduz o quanto sua equipe viaja, se desloca, esses gastos, isso automaticamente vira resultado na empresa. E muita empresa viu seus resultados melhorarem por uma questão de economia no operacional. Então, vai todo mundo pensar muito, 2 vezes, antes de começar a gastar dinheiro de novo. Não, e você tem razão, né? Porque não antigamente, né? Um antigamente bem próximo, né? Sim. Bem próximo, uns meses atrás aí. Então, o escritório realmente tem um escritório bonito, com mármore, uma laje linda, maravilhosa, tal, para você receber poucos clientes durante o mês, né? Mas era uma questão de status, né? Sim. Uma questão não só os móveis do meu escritório e tal, mas você tem razão, a tendência é que a gente
recicle essas questões, né? Então, hoje eu não quero trabalhar aqui, mas agora eu tô com 3, 4 funcionários, vou trabalhar aqui nesse escritório, mas agora eu tô com 10. E aí, Otávio, onde que eu posso? Será que eu posso aumentar a minha sala? Será que eu posso? Tal, né? Infraestrutura. Poxa, é caro investir em infraestrutura, mas se você pensar que uma empresa como a Regus, por exemplo, já tem tudo, já tem um cabeamento, tem a estrutura, tem o Wi-Fi, tem tudo. Não é verdade? Sim. Todas essas questões que você não vai precisar se preocupar. Mas no que você pode investir? Você pode investir na atualização dos seus funcionários, você pode melhorar o salário dos seus funcionários. Uma crise você não precisa demiti-los, você pode ter um caixa para mantê-los. E aí o que você pode fazer? Como algumas empresas fizeram, ajudar os seus funcionários a montar os seus home offices. Comprar Sim. um notebook mais poderoso, que possa acessar as redes da empresa, uma cadeira adequada, né? Um lugar agradável para a pessoa poder trabalhar em casa e manter esse modelo híbrido se ela quiser. Então, os investimentos vão para outro local, né? Eu vi uma empresa, numa entrevista que eu assisti na CNN, que em vez do vale alimentação, vale internet. A empresa paga a internet do funcionário em casa, porque vai ter que ter uma internet mais potente, porque não tem só uma pessoa trabalhando em casa, tem pessoas que têm a esposa, a mãe, o outro irmão e tal e tudo mais, né? Então, esse modelo realmente é bastante agradável. E o mais engraçado, entre aspas, é que vocês já tinham esse modelo. Sim. Vocês já eram flexíveis, vocês já eram híbridos, vocês já tinham essa versatilidade e que muitas pessoas poderiam ficar assustadas de participar, mas agora estão vendo que é uma tendência, né? E que é muito agradável, né? E me Exato. diz uma coisa, Otávio, eu ando reparando, a Regus investiu bastante nessas questões de, poxa, vamos fazer networking, vamos conversar com os clientes que a gente tem aqui. O que cada cliente faz, que conteúdo cada cliente dispõe para os seus clientes, né? Que pode dispor. E eu vejo que vocês fazem lives, o Thiago faz live, né? E tudo mais. Como é que isso foi por causa da pandemia? Ou já era um projeto? Você tinha me contado, poxa, a gente resolveu fazer um estúdio e tal. E como é que foi isso? Isso foi uma coisa pensada para o momento de pandemia? Ou não? Já era uma coisa, não, vamos fazer a galera aqui conversar para gerar negócio. Como é que foi? Já era um projeto que começou no começo, né, no começo do ano com o Thiago. O Thiago começou a fazer, já tinha começado a fazer algumas lives, algumas coisas, só que com a rotina que a gente tinha era um pouco complicado, né? Ainda mais ele como CEO, na correria de Sim. conseguir fazer isso. Mas já tinha esse projeto, a questão do estúdio que ficou, acho que a ideia a gente falou disso ano passado, se eu não me engano. Foi sim. Então, acabou que as coisas aconteceram em conjunto. Então, quando aconteceu a pandemia, foi uma maneira que a gente teve de manter contato com o nosso cliente e de passar uma mensagem de que a gente estava lá, que a gente estava forte, que a gente estava pronto para recebê-los. E a ideia de trazer clientes para que falassem de temas específicos e trazer um conteúdo realmente de qualidade. Mas para que procurar fora se dentro da Regus a gente tem as maiores empresas do mundo trabalhando? Então, acabou unindo o útil ao agradável. Além disso, a gente começou a fazer algumas paradas de negócio dentro da própria unidade. Então, por exemplo, aconteceu a última em Belo Horizonte, onde estava o Thiago, que é nosso CEO, Renato, que é nosso VP Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, com os clientes lá, que não estavam indo ao escritório, mas durante uma live ali, um Zoom, fizeram networking. Então, calhou de acontecer ao mesmo tempo, só que a coisa se tornou muito grande. Né, a resposta que a gente teve, né, de visualizações das lives em si, a resposta e a demanda que isso gerou para a gente também foi impressionante. E a gente viu que o nosso cliente ele está no LinkedIn. Boa parte do nosso cliente corporativo está lá, está assistindo a gente lá. Até começa a mudar um pouco a estratégia de marketing, né? Onde é que eu vou investir dinheiro para trazer cliente para a gente. Então, deu tudo muito certo. Isso ligado foi um projeto realmente local, que veio do Thiago, é uma coisa dele mesmo, natural, e que está dando muito certo. Eu tenho feito algumas coisas, mas como eu sou o comercial de vendas, não dá tanto para eu né, para eu participar tanto. Às vezes eu participei de algumas com ele, eu falo, não dá, eu sempre tô com cliente, eu ainda tô
Eu acho que o Gustavo falou, eu entendi muito do business, mas é porque eu tô 11 anos aqui e eu não saio do campo. Eu até hoje, acho que para você entender o que o time precisa, você tem que estar perto do time. Sim. Não é fazer pelo time, não é pegar na mão toda hora, mas é estar, Tá. estar junto e escutando. Hoje é a quarta Participar, unidade, né? eu fiz uma caravana hoje. Hoje é a quarta unidade que eu tô. Eu passei em 4 unidades que eu não ia faz tempo para ver o pessoal, perguntar como é que estão as coisas, o que eu Tá. preciso mudar de produto, etc. E deles mesmo, entendeu? Então, mas voltando a responder a pergunta, aconteceu de uma Sim. maneira muito natural. E veio para ficar. O canal, né? Existe o canal agora, o Intox, que é um patrocínio da empresa. E hoje em dia a gente tem realmente empresas procurando a gente para participar. É bem legal. Ah, já estou recebendo sugestão de pauta. Já, convite de pauta, para a gente que quer participar. Então, isso deve crescer cada vez mais. Eu devo participar um pouco mais também, a pedido do meu querido chefe. Mas aconteceu, simplesmente aconteceu. E é um mérito, a gente tem que dar um mérito para ele, porque foi um projeto dele, de como é que eu, como CEO, trago negócios para a empresa. Isso é importante, entendeu? Como é que eu, na minha posição de VP, ajudo a minha equipe a fazer negócio, a trazer e a fechar o cliente, entendeu? Então, foi um bom momento. A pandemia foi um bom momento para a gente dar uns 3 passos para trás e falar, legal, o que eu posso fazer? O que eu posso... Repensar, né? vamos voltar para o repensar. básico? Vamos voltar um pouquinho para o básico e ver se a gente está fazendo o básico certo. Vamos ver o que a gente Tá. pode fazer. Não que seja, sabe, desculpa quem estiver vendo, mas disruptivo. Não, que funcione, entendeu? Tem muita gente falando muita coisa bonita, muito guru do futuro, palavras lindas e maravilhosas, mas assim, a gente tentou, com certeza o foco foi fazer uma coisa de verdade. E o O reconhecimento veio do menos é pessoal. mais, né, Otávio? O menos é mais. O Exatamente. básico tem que estar Exatamente. funcionando bem, né? Isso. Não é? Porque a maioria das empresas, e mesmo os micro e pequeno empreendedores, agora, nesse momento, eles precisam do básico. Sim. Porque eles precisam viver, eles têm que trabalhar, ganhar um dinheiro para pagar a conta. Não dá para fazer caixa agora, né? A não ser que seja uma empresa grande e que está num mercado que está caminhando bem. Então, você tem razão, né? Talvez seja um momento de rever as pequenas coisas, as coisas que a gente já achava que estava dando certo. Ou será que está dando certo mesmo? Será que a gente pode aprimorar? Né? O que a gente pode melhorar? E, claro, os próprios clientes vão... com a demanda solicitando outras coisas que é possível ir colocando. Otávio, me diz uma coisa. Antes que as pessoas comecem a perguntar aqui, vocês costumam participar, a galera que é entrevistada nas lives da Regus são clientes da Regus, certo? Normalmente, não são todos, mas assim, não são todos. Agora, quiser mandar uma sugestão, pode mandar. Sim, até porque foram quase mais de 100 lives, então 1 milhão de visualizações, não tem como ser só cliente. Então acabou também o networking do Thiago como CEO, trazendo outros CEOs para fazer esse bate-papo com ele. Então, não são todos clientes, mas assim, a maioria ali, se não é cliente aqui, é cliente fora, ou já foi cliente, entendeu? Porque a gente começou a sugerir, e aí também tem esse networking nosso, porque a gente também queria trazer assuntos bem atuais, seja LGPD, né, a questão agora que veio aí com a nova lei, ou a tecnologia para trabalhar em casa. E aí também tem as lives com assuntos realmente que são as lives do bem, né? Sobre câncer de mama, sobre depressão, sobre outros assuntos que também são importantes, que é uma coisa que a gente também teve que se preocupar muito, porque essa pandemia afetou, né? Afetou a gente pessoalmente, psicologicamente. Então, acho que trazer todos os tipos de assunto que todo mundo precisa ouvir nesse momento. É verdade. E, Otávio, para a gente ir caminhando agora assim para o finalzinho já da live, eu queria que você deixasse um recado para a galera que está com dificuldade para se adaptar a esses meses aí. Como que você vê que as pessoas podem se adaptar a essa nova realidade, a essa flexibilidade do trabalho? Que tipo de recado você daria? Além de, galera, vem para Regus. Além disso, vem para Regus, né? Além disso, né? Que recado você daria para a galera que está resistindo às transformações aí que a sociedade propôs aí? Dolorida, mas propôs.
São dois eficazes. Acho que para as empresas é repensar a maneira com que elas trabalham. Repensar mesmo, assim. E não precisa ser na regra, não precisa vir para cá. Se quiser vir, ótimo. A gente vai estar aqui pronto para receber. Mas repensar, botar o seu business e falar assim, onde eu estou desperdiçando dinheiro? Eu preciso disso, eu não preciso disso? Isso pode ser na questão do espaço, pode ser na questão de tecnologia, não sei, de mimos, alguma coisa que nesse momento não vale a pena. Então, é repensar a maneira que está trabalhando. Porque é o que você falou, tem muita gente resistente, por exemplo, ao home office. Né? Ainda tem empresas, a gente lê o caso de empresas que a pessoa, o gestor mandava todo mundo ficar no Zoom das 9 às 18, e o gestor lá. Eu vi uma reportagem, eu vendo essa pessoa estava no Zoom, entendeu? Então, para as empresas, repensar a maneira com que elas trabalham, mesmo para que na próxima crise eles possam passar de uma maneira, essa crise virar, seja lá qual for, o risco e a empresa esteja mais saudável, mais sustentável. Muitas empresas, muitos unicórnios deixaram de valer bilhões nessa crise, entendeu? Sim. Então, se grandes como essa, algumas até quase sumiram, imagina pequenos, né? Que não tem nem aquele fluxo de caixa, né? Porque você falou, o brasileiro não faz fluxo de caixa. Se esse mês ele economiza, esse mês eu vou ter um aluguel carência, eu não vou guardar para o mês que vem, eu vou gastar e mês que vem eu vou pagar outro. O brasileiro, ele empreende muitas vezes assim. E para quem trabalha em casa, as empresas, quem está fazendo home office hoje, para o gestor e para o empregado, existe, para que dê certo, existe o principal que é confiança. Confiança de que seu funcionário está trabalhando e a confiança que ele vai entregar. Não dá para você fazer home office sem confiar na pessoa. Se você não confia que vai dar certo, nem começa, porque não vai funcionar. Confiança é o principal. E para quem está no home office, é criar realmente, muita gente pergunta, né? Como é que você, porque eu faço isso há muito tempo, é criar uma rotina. A rotina do acordar e não trabalhar de pijama, e ter o seu espaço, e ter os seus horários, e conseguir entregar, e ao mesmo tempo tomar cuidado para não trabalhar mais do que deveria, que eu acho que esse é o principal problema hoje. As pessoas estão conectadas das 6 da manhã às 10 da noite. Sim, então, o que poderia ser muito mais qualidade de vida está virando um problema de saúde, né? Um estresse absurdo. Então, crie sua rotina, delimite horário para almoçar, a pausa. Se você não fazia pausa no café na sua empresa, faça a pausa do café na sua casa, faça a sua pausa do almoço. Para de trabalhar na hora que, né, janta, você tem filho. Dessa maneira vai funcionar e a qualidade de vida, a qualidade do trabalho e até a entrega vai ser melhor. Então, todo mundo precisa repensar conceitos, repensar valores, repensar tudo que tem feito e tomar cuidado. O último recado, não sigam modinhas e tendências que de repente não são para sua empresa. Dentro do que está aí funcionando, o que funciona para você e o que funciona para sua empresa. Nem tudo é para sua empresa. Nem tudo é para você, né? Então, assim, talvez para o seu setor, home office não funcione para você. Vai todo mundo agora fazer home office. Não vai funcionar. A gente sabe que não funciona. As pessoas vão começar a voltar. Tem gente que vai conseguir fazer home office 100%, alguns vão fazer de segunda, quarta e terça, quinta e sexta vão estar no escritório, e alguns setores vão ter que voltar 100%. Porque tem questão de segurança, tem questão até de ver pessoas, né? Nem o network, ver pessoas, equipes que se conhecem, que trabalham em conjunto. Não quer dizer que é impossível fazer por internet, porque está funcionando. Mas nem tudo é para você. Eu estou vendo muita gente seguindo moda, que de repente não tem nada a ver com o tipo da empresa, o tipo de negócio. Então a empresa X vai fazer home office, eu também vou fazer home office. Funciona? Você tem tecnologia para isso? Você vai fornecer o home office para o seu time? A segurança de informação, etc., então, tomem cuidado. Reavaliem. E aí, se quiser reavaliar isso vindo para Regos, temos quase 70 unidades no Brasil inteiro. Nossa equipe está pronta para atendê-lo. Tá certo, Otávio. Otávio, super obrigado sempre pela sua disposição em me atender. E o assunto é muito rico, eu gosto muito desse assunto. E eu quis retomar esse assunto, porque como nós passamos na porta por isso, por essa transformação, eu achei que valia a pena contar para as pessoas como que isso aconteceu, né? E como que as pessoas podem passar por isso sem estresse. Na verdade, sem estresse não é muito nesse momento, mas assim a gente pode minimizar assim as questões, não resistindo a determinadas modificações, né? E foi o que você falou. E verificando se esse modelo é para você. E se não for, está tudo bem. Sim. Está tudo bem. Né? Você tem que se adaptar de acordo com a sua área, com o seu setor. Otávio, obrigada, super obrigado. Deixa o site da Regos para a galera dar uma olhadinha lá e se informar um pouquinho mais sobre o setor e também sobre a empresa. E quem quer assistir as lives, como é que faz?
Quem quiser assistir as lives, o mais fácil é seguir o LinkedIn do Thiago. Thiago Alves, que é meu CEO, porque acaba indo por lá mesmo. Pode seguir lá que ele posta quais são as lives da semana, tem todos os posts certinho. E aí é bem simples, que na hora que começa também, a gente entra lá, a gente começa a compartilhar, mostrar o que está acontecendo e vale a pena. O Thiago É uma live. TH? O Thiago é com TH, não é? Não, o Thiago é sem TH, Thiago Alves. Sem É, TH. tem. Tá. Também, Tá. procura por ele, procura pelo meu LinkedIn também, Otávio Cavalcante, consegue encontrar a gente lá. Eu sempre acabo compartilhando as lives. As lives também elas são acessíveis, né? Depois ele pega as lives e bota em Libras, é bem legal isso. E vale a pena, porque são lives de 1 hora e de conteúdos bem atuais e com gente que realmente entende e vive. O mais legal delas é que elas são pessoas que estão no mercado falando e fazendo aquele assunto, entendeu? Esse é o diferencial. Maravilhoso. O site www.regos.com. Quem quiser entrar lá, é muito simples, procurar a localidade, ver onde é que a gente está disponível e presente. E procura, vem realmente bater um papo com a gente, só para ver. Fala assim, vê se vale a pena. De repente, as pessoas vão se surpreender o quanto é interessante ir para um espaço compartilhado. Não vou chamar espaço de coworking, porque, novamente, coworking é apenas um produto que existe dentro de um espaço flexível, deixando esse último recado aqui. Então, terceirize seu escritório, reduz o risco da sua empresa, o investimento que você faz inicial, que na próxima crise vai ser mais fácil para você. Oh, maravilha, Otávio. Otávio, obrigada. Um excelente fim de tarde para você e para a galera da Regos. Galerinha que tá aqui com a gente, que participou. Essa live vai ficar salva no meu IGTV, Facebook, no YouTube. E eu também compartilho no LinkedIn, camilaandrade.oficial. Então, porque às vezes a galera tá trabalhando agora, não consegue. Então, depois, sempre tem muita curtida depois, tá? Então, vai ficar na íntegra. E aí você assista que vale a pena. Otávio, obrigada. Obrigado. Ótima semana aí para você, finzinho de semana, tá bom? Também. Tchau. Tchau, 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 galera. Até semana que vem.